E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Depois de 3 treinos bem movimentados, estamos agora com a cobertura de tudo o que aconteceu na classificação para o GP de Singapura, que trouxe McLaren e Ferrari como favoritas, mas a Red Bull ameaçando se aproximar na última sessão de treinos livres, então tudo indefinido. Mas antes de te mostrar tudo o que aconteceu na pista, te convidamos a se inscrever em nosso canal para não perder nenhum detalhe sobre o mundo da Fórmula 1. E se gostar de vídeos diretos e sem enrolação como esse, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. Bom, a classificação em Singapura é sempre muito imprevisível, já que qualquer erro costuma custar caro nesse circuito. E ainda mais com tantos carros em um ritmo tão próximo, estava difícil dizer quem seria o pole position, com Lando Norris e Leclerc se colocando como favoritos e a Red Bull em uma situação bem complicada, principalmente com Sérgio Pérez. Então, começando pelo Q1, com duração de 18 minutos e que elimina os 5 pilotos mais lentos, logo no início, vários carros já foram para a pista, com alguns optando por esperar um pouco mais para entrar na pista apenas no momento exato para não ser atrapalhado com o trânsito. E nesses primeiros minutos, os carros da McLaren e da Ferrari já assumiram a ponta nos tempos, mas ainda um pouco acima do que fizeram nos treinos livres, com Pérez bem abaixo do esperado e Verstappen conseguindo uma boa volta e se colocando na segunda colocação. E após a primeira volta rápida, a maioria dos pilotos continuou na pista e já tentou uma segunda volta logo em seguida, com vários deles conseguindo melhorar seus tempos, como Charles Leclerc, por exemplo, que subiu para a segunda colocação. E faltando 8 minutos para o final, estavam na zona de eliminação Lance Stroll, Franco Colapinto, que cometeu um erro e tocou no muro em sua volta rápida, Guan Yu Zhou e Valtteri Bottas e também Pierre Gasly, com Sérgio Pérez, Daniel Ricciardo e George Russell também bem próximos da zona de eliminação. Max Verstappen acabou cometendo um erro em uma de suas tentativas e acabou perdendo um pouco de tempo, quando tentava levar sua Red Bull até o limite, e após essas primeiras voltas, os carros foram para suas garagens para trocar pneus, fazer mais alguns ajustes antes de voltarem para a pista para mais algumas tentativas antes do tempo se encerrar. Nessas tentativas, Norris melhorou seu tempo, Verstappen melhorou seu tempo e Russell reclamou demais de seu carro, que ele estava totalmente diferente do que viu no treino 3, sem aderência nenhuma e isso tirando totalmente o seu desempenho. E com o tempo encerrado nessa primeira parte, Norris liderou os tempos com Verstappen em segundo e Piastri em terceiro. E já os eliminados no Q1 foram Guan Yu Zhou, que ficou na última colocação, Valtteri Bottas na penúltima, Pierre Gasly em 18º, Lance Stroll em 17º e Ricciardo em 16º. Situação nada boa para Ricciardo, que está sob ameaça de perder essa vaga para Liam Lawson talvez já na próxima corrida. Chegando ao Q2, com duração de 15 minutos e que elimina também os 5 mais lentos, vimos as duas Red Bulls indo de imediato para a pista buscando tempos sem tanto trânsito, com aos poucos outros carros saindo para suas voltas, menos os dois da Mercedes, que continuaram na garagem realizando ajustes. E nessa primeira volta, Verstappen acabou cometendo mais um erro e teve seu tempo deletado, saindo da primeira colocação nesse momento e ficando sem tempo de volta. E depois das primeiras tentativas, novamente Norris foi o primeiro, Leclerc o segundo e Piastri o terceiro, com Hamilton e Russell deixando para abrir volta só no momento em que todos foram para os boxes, pegando a pista bem vazia. E essa estratégia acabou dando certo, já que Hamilton pulou para a liderança dos tempos, Russell foi para terceiro, com os dois pilotos indo para suas garagens novamente para trocar pneus e se preparar para mais algumas tentativas. Novamente, Verstappen saiu mais cedo para a pista para pegar ela limpa, melhorando muito seu tempo e também saltando para a primeira colocação, 2 décimos mais rápido que o tempo de Hamilton. E faltando 3 minutos para o fim, todos os carros que estavam nos boxes voltaram para a pista, tendo tempo para apenas uma ou no máximo 2 voltas rápidas, onde nesse momento estavam na zona de eliminação Ocon, Colapinto, Albon, Alonso e Magnussen, com Pérez e Sainz bem próximos dessa zona de eliminação. E nessa última tentativa, Piastri fez um ótimo tempo, Tsunoda conseguiu se salvar e eliminados foram Esteban Ocon, que será o 15º, Kevin Magnussen, que será o 14º, Sérgio Pérez indo muito mal novamente, sendo eliminado no Q2, largando apenas na 13ª colocação. Franco Colapinto foi o 12º e Alex Albon o 11º. Uma decepção também para Williams, já que eles andaram muito bem nos treinos, mas não conseguiram acertar boas voltas nessa classificação.
Já os mais rápidos foram Oscar Piastri em primeiro, Max Verstappen em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Iniciando o Q3, a parte decisiva da classificação, que tem duração de apenas 12 minutos, todo mundo foi para a pista de imediato, já que o tempo era curto e eles queriam garantir boas voltas nesses minutos iniciais, com Piastri sendo o primeiro a puxar volta. Mas, logo nessa primeira tentativa dos pilotos, Carlos Sainz acabou perdendo o controle de seu carro e bateu nas barreiras, danificando sua Ferrari e causando bandeira vermelha, o que paralisou o tempo e mandou todo mundo para as garagens novamente. No rádio, o piloto se desculpou e colocou a culpa nos pneus, que ainda estavam muito frios e assim não tinham aderência suficiente para fazer essa curva tão rapidamente. Antes dessa bandeira vermelha, Verstappen, Piastri e Hülkenberg conseguiram fechar voltas, com a de Verstappen sendo novamente eliminada por ultrapassar os limites de pista. Depois de alguns minutos, a pista foi liberada para os pilotos, que optaram por não sair para as voltas de imediato, esperando um pouco nas garagens para sair apenas na reta final do tempo. E faltando apenas 4 minutos, aí sim os carros foram saindo para suas voltas, com Verstappen mostrando pressa e ultrapassando vários carros nessa volta de aquecimento de pneus, com seu engenheiro incentivando no rádio a passar todos que ele conseguisse para conseguir a pista o mais limpa possível. E nessas voltas, Lando Norris acertou uma volta excelente e praticamente cravou a pole, já que seus rivais não conseguiam fazer bons tempos, pelo menos não tão bons como o dele. Então, com o tempo encerrado, Lando Norris será o pole position da corrida de amanhã, com Verstappen em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Completando os 10 primeiros colocados, George Russell será o quarto, Oscar Piastri o quinto, Nico Hülkenberg o sexto, Fernando Alonso o sétimo, Yuki Tsunoda o oitavo, Charles Leclerc apenas o nono e Carlos Sainz o décimo. Decepção para a Ferrari, que aparentava estar muito bem, mas acabou errando justamente na reta final. E bom desempenho para Tsunoda, Hülkenberg e Alonso, que chegaram ao Q3 e conseguiram esse bom resultado para a largada de amanhã. Bom, dessa forma, encerramos o resumo da classificação movimentada para o GP de Singapura. E você me conte nos comentários, acha que teremos uma boa disputa entre os líderes Verstappen e Norris amanhã? E quem vence o GP de Singapura? E relembrando, para você não perder nenhum detalhe sobre esse final de semana movimentado da Fórmula 1, inscreva-se e ative as notificações aqui em nosso canal, já que só assim você fica por dentro de tudo que acontece dentro e também fora das pistas, já que muita coisa tem acontecido nos bastidores, com algumas vagas talvez sendo definidas nesse final de semana.